Olá, e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente foi mergulhar num universo que, à primeira vista, parece meio árido, né? Os fundamentos da pesquisa quantitativa. Ah, sim. Só que, assim, pode esquecer um pouco aquela imagem de planilhas, de gráficos. O nosso foco aqui é na filosofia, no rigor que está por trás de tudo isso. É a sala de máquinas da ciência, né? A parte que quase ninguém vê, mas que faz tudo funcionar de verdade. Exatamente. E para essa nossa conversa, a gente tem aqui uma coleção de notas, de resumos sobre epistemologia da pesquisa, citando gente de peso como Castorina, Humberto Eco, Lucas Lavado. Só gente boa. Pois é. E a nossa missão aqui é tentar entender o que faz uma simples curiosidade virar uma investigação científica de verdade. Qual é o pulo do gato que separa o senso comum de uma hipótese que se sustenta? Uhum. E mais a fundo com uma própria ideia do que é fazer ciência. Está mudando. A gente parte da ideia de que muita pesquisa genial começa com uma pergunta simples, boba até. Mas o desafio é não cair nas armadilhas que podem, sabe, jogar todo o trabalho no lixo. E esse debate é fundamental, porque a metodologia quantitativa, ela tem essa aparência de ser muito direta, objetiva, os números não mentem. Sim, exato. Mas os alicerces dela são cheios de debates filosóficos, de nuances. A conversa de hoje vai ser sobre questionar as próprias ferramentas que a gente usa. É quase uma terapia para pesquisadores. Adorei. Terapia para pesquisadores. Então vamos começar pelo divã. O primeiro ponto que o material levanta parece ser o grande fantasma na sala de qualquer pesquisador, o tal do senso comum acadêmico. Ah, isso é clássico. O Castorina fala muito sobre isso. O que é esse bicho na prática? Então, esse conceito é um dos mais importantes para quem está começando. Pensa assim, o senso comum acadêmico é quando a gente aceita uma ideia, um conceito, só porque sempre foi assim na nossa área. Certo. A gente usa os termos que o nosso orientador usou, que a instituição usa, sem parar para pensar. Espera aí, o que isso realmente significa? É o que o Castorina chama de falta de ruptura crítica. Eu usar um mapa velho sem checar se a cidade mudou. Perfeito, e ela sempre muda. É quase uma preguiça intelectual que a academia, às vezes sem querer, acaba incentivando. Uma armadilha da familiaridade, então. É mais perigoso que isso. E aí vem a grande sacada do Castorina, que muda o jogo. Ele diz que um dado não é uma pedra que você acha no chão, pronta. É mais como um tijolo. Um tijolo que você mesmo tem que fabricar. Você pega a argila, que é a observação bagunçada do dia a dia, e transforma naquilo, em algo sólido, mensurável. O trabalho não é coletar, é construir. Essa analogia do tijolo é ótima. Deixa tudo muito mais claro. E o material traz um exemplo perfeito. Um professor nota que os alunos não participam da aula. A hipótese de senso comum não é essa. Meus alunos não participam. É um desabafo, né? É um desabafo. O que falta para isso virar ciência? Falta o que as notas chamam, e com toda a razão, de o coração da metodologia quantitativa, a tal da operacionalização de variáveis. Nome feio. É um nome feio para uma ideia simples e muito poderosa. É o processo de traduzir um conceito abstrato, etéreo, como participação em indicadores que você pode ver e contar. Certo. Deixa eu ver se eu entendi. É o processo de parar de falar de felicidade e começar a contar sorrisos por hora. É traduzir o abstrato em algo que a gente possa literalmente apontar o dedo e contar. Exatamente isso. No caso do exemplo do professor, em vez de participação, a gente passaria a medir o número de perguntas que os alunos fazem ou o tempo médio de fala de cada um. Entendi. Ou quantas vezes eles iniciam um debate por conta própria. Sem essa tradução, a sua hipótese de falta de participação não pode ser testada. Ela fica no campo da opinião, do achismo, sabe? A operacionalização é a ponte. É a ponte que tira a sua ideia da cabeça e a coloca no mundo real, onde ela pode ser testada, confirmada ou, o que é igualmente importante, refutada. Certo, então. A gente já superou o primeiro instinto e aprendeu a transformar ideias vagas em coisas contáveis, em tijolos. Isso. Mas de que adianta ter os ingredientes se a receita do bolo está errada?
Isso me leva para a estrutura da pesquisa. O material fala muito do modelo hipotético-dedutivo. Sim, essa é a receita do bolo da ciência quantitativa clássica. É a espinha dorsal. O fluxo é bem lógico, na verdade. Você começa lá em cima, com uma teoria geral, uma grande ideia que já existe. Ok. Por exemplo, a motivação aumenta o engajamento. A partir dessa teoria, você deduz uma hipótese pequena, específica, algo como: se eu usar a estratégia X, então o número de perguntas em sala, nossa variável, lembra? Vai aumentar em 20%. Entendi. Você cria uma aposta baseada na teoria. Uma aposta testável. E aí você vai a campo, coleta seus dados, seus tijolos e vê se a aposta se pagou. Você confirma ou refuta. É um caminho que vai do geral para o particular. Mas parece que tem um perigo enorme antes mesmo de começar, na hora de escolher o tema. O material cita o mestre Humberto Eco e o alerta dele sobre a tese panorâmica. Ah, tese panorâmica. O sonho de todo calouro e o pesadelo de todo orientador. É a pura verdade. Aquela vontade de resolver a crise da educação no Brasil em 120 páginas. Eco foi cirúrgico nisso. Ele diz que tentar abraçar o mundo é um erro metodológico primário. Grave. Gravíssimo. É uma receita para superficialidade. Você nunca vai conseguir ser rigoroso, profundo, tentando cobrir um universo. A pesquisa vira um sobrevoo, não um mergulho. A chave, então, é saber dizer não. É escolher uma briga pequena que você possa vencer. Perfeito. E o material faz uma distinção que ajuda muito nisso. Uma coisa é a sua área temática, que é o campo geral, tipo educação à distância. Certo? Outra coisa completamente diferente é o planejamento do problema. O problema é uma fresta, uma lacuna de conhecimento específica. Por exemplo, qual o impacto de vídeos curtos no engajamento de alunos de matemática em EAD? A pesquisa de verdade mora aí. No problema, não na área. Isso me leva para uma questão mais de fundo. Qual é o papel da filosofia, da epistemologia nisso tudo? O autor Lucas Lavado parece dar umas pistas de que não é só uma viagem abstrata. Lavado traz a epistemologia para o chão de fábrica da pesquisa. Ele diz que ela tem duas tarefas muito práticas. A primeira é a clarificação conceitual, que ele chama de limpeza terminológica. Uma faxina. É uma faxina. É o trabalho de garantir que cada palavra na sua pesquisa tem um significado único, claro. É evitar que engajamento signifique uma coisa para você e outra completamente diferente para o seu leitor. Entendi a parte da limpeza. Faz todo sentido. Mas e a segunda tarefa que ele aponta? A ideia de que a pesquisa precisa ter um propósito de solucionar problemas reais. Isso não é um pouco polêmico? E a pesquisa, pelo conhecimento puro? Você tocou num ponto nevrálgico. É um debate enorme. A visão de Lavado é bem pragmática. Ele argumenta que, especialmente em áreas como a educação, a pesquisa não pode se dar ao luxo de ficar numa torre de marfim, sabe? Resolvendo quebra-cabeças teóricos que só interessam a outros pesquisadores. Para ele, o conhecimento tem que servir para transformar a educação. É uma visão bem engajada da ciência. E essa visão de uma ciência engajada parece se conectar com uma mudança ainda maior. As notas falam de uma transição do positivismo para algo que um autor Ochoa Rojas chama de tecnociência. O que muda aí? Parece uma virada de chave. É uma virada de 180 graus, é uma mudança de paradigma. O positivismo clássico, sabe, partia da ideia de que a realidade está lá fora, objetiva, e o cientista é um espectador neutro que só descreve. Como se olhasse por uma janela. Exato. A tecnociência de Ochoa Rojas diz: esqueçam isso. Ele propõe que o conhecimento científico não é um espelho da realidade, é uma construção probabilística. E aqui a coisa fica interessante. Estou pronto. Ochoa Rojas diz que a ciência parou de ser uma janela para o mundo e virou uma das ferramentas que constroem o mundo. A tecnologia, por exemplo, não é mais só um instrumento. Ela mede nossa relação com tudo. Ele usa um termo denso, intração, para dizer que o pesquisador, seus instrumentos e o objeto de estudo estão todos entrelaçados. Como assim, entrelaçados? Eles se definem mutuamente. A gente não só observa a realidade, a gente participa da criação dela.
É uma ideia de explodir a cabeça. Nossa, essa ideia de intraação muda tudo. Então o cientista com o microscópio não está só olhando a célula, ele e o microscópio estão, de certa forma, criando o que é visto. É isso? Exatamente. A ciência intervém na realidade, ela não é passiva. E isso conecta o conhecimento diretamente aos grandes desafios do nosso tempo, às crises do antropoceno. A ciência não está mais separada do mundo. Ela é parte da bagunça e, espera-se, parte da solução. Que vertigem. Mas ok, vamos voltar um pouco para a terra firme. Para os elementos práticos de uma tese. Como é que se formula um bom objetivo de pesquisa? O material faz uma correção importante de autoria aqui, né? Diz que a definição é de Tamayo e Tamayo, e não de Castorina. Sim, essa precisão é o tipo de detalhe que faz a diferença. Então, é o Tamayo e Tamayo quem diz que os objetivos são o enunciado claro e preciso dos propósitos da sua pesquisa, o que você quer alcançar. Certo. E ele dá uma dica de ouro, especialmente para teses de doutorado. Ele sugere usar verbos que já apontam para a análise estatística que você vai precisar fazer. Como assim? Me dá um exemplo. Em vez de um objetivo vago como entender a relação entre x e y, use verbos como analisar, correlacionar, avaliar, comparar. Se o seu objetivo é correlacionar o número de horas de estudo com as notas finais, você já está cantando a bola para o leitor e para si mesmo. Aqui vai rolar uma análise de correlação. Brilhante. Isso amarra a sua intenção com a sua metodologia desde o começo, dá clareza e foco. É uma dica muito prática. E para fechar essa parte da estrutura, vamos falar da justificativa, o famoso "e daí" da pesquisa. O texto critica uma abordagem simplista, citando um autor, Fernandes Bedoya. Exato. Fernandes Bedoya argumenta contra a justificativa unidimensional. Sabe quando o pesquisador diz que o trabalho é importante porque vai contribuir para a teoria? É válido, mas é fraco se estiver sozinho. Falta alguma coisa. Falta. A proposta dele é que uma justificativa forte precisa ser multidimensional, como uma mesa de 4 pernas para parar de pé. E quais seriam essas 4 pernas? A primeira é a teórica, claro. Como sua pesquisa avança ao conhecimento. A segunda é a perna prática. Como ela ajuda a resolver um problema do mundo real. Ajuda professores, médicos. Certo. A terceira é a metodológica. Você está propondo uma nova forma de investigar, um novo método? E a quarta, cada vez mais importante, é a perna ética. Quais as implicações e responsabilidades do seu estudo? Uma pesquisa que se justifica nessas 4 dimensões é uma pesquisa robusta. Uau! Olhando para tudo isso que a gente conversou, a imagem que fica é que a pesquisa quantitativa é muito mais um exercício de arquitetura intelectual do que de matemática. Sim, com certeza. Exige quebrar com o óbvio, desenhar uma planta super precisa do que se quer construir e, o mais importante, ter consciência de que o prédio que você constrói vai mudar a paisagem da cidade. É a metáfora perfeita. A jornada que o material descreve é exatamente essa. Começa na demolição do senso comum, passa pela fabricação dos seus próprios tijolos, que são as variáveis. Depois vem a escolha do terreno, que não pode ser o mundo inteiro, mas um lote bem delimitado, o seu problema. E, por fim, a reflexão mais profunda, que é entender que você não é só um observador da cidade, mas um construtor que interage com ela, especialmente nessa era da tecnociência. E essa ideia de tecnociência do Ochoa Rojas, que amarra o conhecimento aos desafios do antropoceno e essa mediação constante da tecnologia, deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Manda. Se a ciência não só observa, mas intervém e ajuda a construir a realidade, e se a tecnologia está sempre entre nós e o mundo, mediando a nossa percepção, qual é o verdadeiro lugar da objetividade na pesquisa hoje? E talvez mais importante, será que a responsabilidade social do pesquisador, essa consciência do impacto, não se tornou a sua bússola mais fundamental?